Oi pessoal, boa noite, eu espero que todos estejam muito bem. Estou aqui hoje para falar um pouquinho sobre as reações químicas, de acordo com aquela aula do professor de ciências do aplicativo, tá? As transformações químicas, e vamos lá, né? Observem essas imagens aí e o que vocês conseguem perceber, né, dessas imagens? Seguindo a seta, tá? Continue observando essa imagem e reflitam aí sobre ela. O que aconteceu em cada uma das reações, né? Em cada uma das sequências. O que causou as modificações em cada um dos casos? As setas poderiam indicar o sentido contrário? Por quê? O que há em comum nas três sequências? Esses questionamentos que eu quero que vocês reflitam é sobre essas imagens aqui, tá? Então, aqui eu tenho um ovo cru, depois ele frito, depois eu tenho aqui a massa do pão, ela crescendo e depois o pão feito, né, prontinho, e a mistura, né, que a gente faz com óleo reutilizado e o sabão em pedra, né, já feito desse óleo, né, que a gente geralmente joga fora, mas ele tem uma utilidade. Observando essas imagens, o que vocês conseguem entender delas, né? Anotem aí no caderno de vocês. Depois, pessoal, reação química, né? O que vem a ser a reação química? Ela é um fenômeno químico em que há formação de novas substâncias a partir de outras, ou seja, eu tenho uma substância, tá? E a partir dessa substância, ela vai se transformar em outra, como tá mostrando aí essa corrente, ela boa, né, novinha, e depois de um tempo ela começa a ficar enferrujada. Por que, né, que isso acontece? Que tipo de reação que está envolvido aí nesse processo, né? Pensa aí e depois também vocês vão me passar isso como resposta, tá bom? O nosso dia a dia, né, ele é cercado aí por diversas transformações. E essas transformações, elas ocorrem e as substâncias, elas não vão se modificar, tá? Elas vão se transformar em outras coisas. Por isso que a gente chama transformação ou reação química, tá bom? Identificando aí uma reação química. Muitas vezes, as reações ocorrem sem que as percebamos, né, à primeira vista. Contudo, alguns sinais podem ser evidências. Então, aqui eu coloquei para vocês algumas evidências de que pode estar ocorrendo uma reação química. Então, pode ser que eu pergunte para vocês lá, aqui está ocorrendo reação? Aqui não está? Então, aí tem algumas evidências para vocês saberem, tá? Então, a mudança de cor, se estiver borbulhando, que é a liberação de gás, né? A mudança ou formação de odor, liberação de luz ou calor, tá? Entre outros tipos aí de evidências. Essas evidências, né, fazem com que a gente consiga perceber essas reações químicas, tá? Então, eu dei o exemplo aí de uma vela. Então, a vela, ela tem essa primeira parte aqui, onde a gente consegue acender o fogo, né? E essa daqui, que é o componente da cera. O que acontece? Acontece liberação de gás, tá? Liberação de calor e liberação de luz. Com isso, pessoal, eu tenho uma nova substância, tá? E a mudança de odor. Por quê? Porque essa cera não vai queimar, né? Ela vai se transformar em outro componente, em outra substância. E o cheiro que vai ficar também é característico de uma reação química. Tudo bem? Aí eu coloquei para vocês lembrarem os componentes de uma reação. Eles têm nomes, tá? Então vamos dar os nomes aí aos componentes.
eu tenho os reagentes, ok? Que é a substância que participa da reação, ou seja, ela que interage e sofre a transformação, e o produto, que é o resultado, né, da reação química. Então, aqui eu dei um exemplo para vocês, ó, o hidróxido de sódio e o ácido clorídrico. Eles vão reagir entre eles, tudo bem? E aí eles vão formar o cloreto de sódio e a água, tá? Então, dessa reação aqui, ó, eu obtive esses produtos, tá? Se vocês observarem essas reações, vamos observar com calma, tá? Eu tenho Na aqui, ó, e ele passou pra cá, ó, tá? Reagiu, tá ele aqui. Eu tenho Cl, e aqui eu também tenho Cl, ok? Eu tenho hidrogênio aqui e hidrogênio aqui, não tenho? Ele formou o quê? O gás hidrogênio, olha ele aqui, ó, H2, tá? Então, 2 hidrogênios, eles estão aqui. E o oxigênio que estava aqui no início, ó, ele se liga aqui, né, com H2 e forma água. Veja bem, pessoal, essa reação química nos mostra que as substâncias dessa reação não se perdeu, tá? Ela apenas se transformou em outra coisa, tudo bem? Então, toda reação química que vocês forem observar, vocês vão verificar isso aqui, ó, que eu tenho no início alguns reagentes e a partir dessa reação eu formo novos produtos, não é isso? E esses novos produtos, tá? Eles são frutos dessa reação, tudo bem? E aí, né, eu coloco assim para vocês observarem. Juntando o hidróxido de sódio, mais conhecida como soda cáustica, e ácido clorídrico, ocorre uma reação em que a liberação de calor e formação de cloreto de sódio, que é o nosso famoso sal de cozinha, tá? E água. Então, a partir dessa reação, eu formo essas outras duas reações aqui. E aí, a gente vai interpretar uma equação química. O que eu fiz, pessoal? Eu coloquei para vocês um vídeo do Iberê Tenório, muitos já conhecem, tá? Peguei lá do canal dele, do Manual do Mundo, e ele mostra pra gente uma reação que se chama eletrólise da água. Eu achei bem interessante esse experimento, que vocês vão poder entender na prática o que acontece numa equação química, tá? Então, durante uma reação química, ocorre uma reorganização entre átomos das moléculas dos reagentes. Essa reorganização gera novos produtos. Olha lá, ó. Aqui, ó, reorganização. Ó. Eu tenho aqui as moléculas dos reagentes, elas se reorganizam e formam novos produtos, tá? Então, eu vou colocar o vídeo para vocês assistirem e a gente já volta a conversar. Hoje eu vou ensinar a fazer uma experiência muito legal para a feira de ciência, que são as bolhas explosivas. Para isso você vai precisar de um pouco de água, do nosso velho e querido bicarbonato de sódio, de um pote com uma tampa que vede completamente o pote, pode ser um pote desse de palmito ou um pote de maionese, de uma mangueirinha, de uma pilha de 9 volts, de uma pistola de cola quente, se você não tiver cola quente, pode ser massinha de modelar, de 2 fios, vai precisar de 2 pedaços de grafite. Eu comprei esses grafitões gigantes aqui numa papelaria, isso aqui não é um lápis, é um grafitão imenso. Vai precisar de um prego pequeno e de um prego grande, para pregar os pregos, um martelo, e, é claro, líquido de fazer bolinhas de sabão. O primeiro passo é furar essa tampa aqui, fazendo 2 furos para entrar os 2 grafites e no meio o canudinho. Vou furar primeiro com o prego pequeno para marcar os furinhos e ajudar o prego grande.
você enche o pote até a boca, deixando um espacinho bem pequeno. Depois, coloca uma meia colher de bicarbonato de sódio. Tampa o pote com a sua tampa furada. Agora é a hora de colar essa mangueirinha aqui na tampa. Você não deve enfiar muita mangueirinha para dentro porque ela não pode encostar na água. Só uma pontinha e vamos colocar cola quente. Tem que colocar bastante cola para não deixar vazar ar. Quando essa cola estiver durinha, você pode colocar os grafites e cola do mesmo jeito que foi colada a mangueirinha. Agora a parte divertida. Você vai ligar o fio num polo da bateria e em um grafite. E o outro fio no outro polo da bateria e no outro grafite. Agora você vai ver algumas bolinhas se formando. São com essas bolinhas que a gente vai fazer as bolinhas de sabão. É muito pouca pressão aqui. Tá vazando em algum lugar aqui. Para testar se o seu sistema está bem vedado, você pode colocar a ponta da mangueirinha na água e ver se saem bolinhas. Você tem que esperar sair bastante gás para tirar todo o oxigênio que está dentro da mangueirinha. Depois que você deixar sair bastante bolinha, está na hora de misturar um pouquinho de líquido de bolinha de sabão na água. Mas por que será que essas bolinhas aqui estouram? Bom, porque eu fiz aqui uma eletrólise, ou seja, eu quebrei as moléculas da água e transformei a água num gás explosivo. Exatamente, eu transformei a água num gás explosivo. E eu fiz isso primeiro misturando um pouco de bicarbonato de sódio na água para fazer a água transmitir eletricidade e transmitir bem, porque a água transmite mal ou quase nada se ela estiver pura. Aí eu coloquei 2 grafites aqui dentro e liguei na bateria. Quando eu coloco eletricidade na água, misturada com bicarbonato de sódio, eu quebro as moléculas da água. Você lembra qual é a fórmula da água? A água é H2O. H de hidrogênio, O de oxigênio. E eu gero um gás aqui, que é uma mistura de hidrogênio com oxigênio. E o hidrogênio é um gás extremamente explosivo. E o hidrogênio, na hora que eu taco fogo nele, ele explode e acontece uma reação química que de um lado está o H, do outro lado está o O, eles se juntam de novo e você tem H2O. Ou seja, o resultado dessa explosão aqui é água. Para fazer essa experiência, você vai precisar da ajuda de um adulto. Ela não é uma experiência muito perigosa, apesar de a gente usar um gás explosivo, porque essa pilinha aqui gera muito pouco hidrogênio. Mais vídeos como esse aqui você encontra na próxima terça-feira no blog Uhul! Então, pessoal, não sei se vocês conseguiram aí visualizar, né, essa eletrólise da água, mas eu deixei descrito para vocês como tudo isso ocorre. Então, durante a eletrólise, que é a quebra, tá, da molécula de água, ela recebe uma descarga elétrica e é decomposta em gás hidrogênio, que é atraído em direção ao tubo de ensaio, que na verdade aí ele fez um experimento muito mais simples, tá, do que esse do tubo de ensaio. A cada 2 moléculas de água decompostas, formam-se 2 moléculas de gás hidrogênio e 1 molécula de gás oxigênio, tá? Ocorre aí uma reorganização entre os átomos que formam as moléculas de água, de modo que se formam novas moléculas, as de gás hidrogênio e as de gás oxigênio, tá? Então aí, no caso, não teve perda, tá, de gás. Eles só se reorganizaram de uma forma diferente. E aí o Iberê mostra isso quando ele coloca ali, ele acende o isqueiro, né? E elas começam a estourar, tá? Por conta da eletricidade que tem na água. Esses gases são altamente aí
como é que fala? São altamente combustíveis, tá? O número de átomos presente no lado dos reagentes é igual aos números de átomos presentes no lado dos produtos. Eu espero que isso fique bem claro para vocês, porque vocês vão usar muito para fazer balanceamento de equação, tá? Então, ó, por exemplo, eu tenho aqui 2H2O, tá? Fiz até o desenho aqui para vocês, ó. Então, aqui, ó, são as moléculas de oxigênio e essas aqui, as moléculas de hidrogênio, tá? E aqui é o reagente. Aqui é o produto. Então, gás hidrogênio, eu tenho 2 gases hidrogênios, tá vendo? E uma molécula de gás oxigênio. Tudo bem? E aí, por conta dessas reações químicas, a gente vai estudar um pouquinho sobre a lei das reações químicas, né? Então, vamos conhecer as leis que prevê aí o comportamento das substâncias durante as reações, que é a lei de Lavoisier e a lei de Proust, tá? Essas leis, pessoal, não precisa ficar assustado, porque vocês vão ver de novo no primeiro ano, mas é importante vocês terem pelo menos a base, tá? Do que elas falam e de como faz para identificar uma e outra, ok? Então, eu tenho a lei de Lavoisier, né? E lá no comecinho ele já fala o seguinte, tá? Quando ele começa a observar o comportamento dos átomos, né? Nas reações, ele fala assim, que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, tá? Então, por isso que é importante a gente falar sempre que as reações, você não vai perder nada, tá? Elas vão apenas se transformar em outra substância. Então, segundo essa lei, em uma reação química, a soma das massas dos reagentes é igual à soma das massas dos produtos, tá? Então, o que eu tiver de um lado da seta, aqui, ó, eu vou ter depois da reação, tá? A mesma massa. Então, ó, A mais B forma C. A tem 10 gramas, B 5 gramas. Quanto vai ter C? C vai ter 15 gramas, tá? Porque elas vão ser a mesma massa, ó. A soma das massas dos reagentes é igual à soma da massa dos produtos, tá? Então, não tem segredo na lei de Lavoisier. A lei de Proust fala o seguinte: segundo essa lei, a relação entre as massas das substâncias participantes é sempre constante. O químico francês verificou com base nos seus resultados e anunciou a sua lei, né, que é a lei das proporções definidas, segundo a qual dois ou mais elementos, ao se combinarem para formar determinada substância, conservam entre si proporções definidas, tá? Um exemplo, ele fez experimentalmente e se verificou que sempre são necessários 16 gramas de oxigênio e 2 gramas de hidrogênio para formar 18 gramas de água, tá? Então, as proporções, elas são definidas já. Não somos nós que vamos definir. Os átomos já vêm com essa proporção definida, tá? Então, por exemplo, aqui, ó. Qual a massa de água que será produzida por 80 gramas de oxigênio, tá? Então, eu tenho 16 gramas de oxigênio e 2 de hidrogênio. A gente já sabe isso. E aí, a proporção da água? Proporção fixa, 18 gramas, tá? Qual é o problema aqui? É saber qual a massa de água que será produzida por 80 gramas de oxigênio, tá? Então, como a gente vai fazer isso? Você pode utilizar dois tipos de raciocínio.
ou a regra de 3, tá? Ou reparar as proporções entre as substâncias. A massa de oxigênio é 8 vezes maior que a massa de hidrogênio. 16 dividido por 2 não dá 8. Aqui em cima, ó, 16 dividido por 2 não dá 8. Então, seguindo esse raciocínio, se a gente tiver 80 gramas de oxigênio, tal massa será 8 vezes maior que a massa de hidrogênio. Portanto, 10 gramas de hidrogênio. Então, aqui no caso, seria 10 gramas, tá? Logo, teremos 90 gramas de água. Tudo bem? Eu espero que vocês tenham entendido que vocês podem fazer de 2 jeitos. Professora, eu não sei fazer esse tipo de raciocínio. Então, faz a regrinha de 3, tá bom? E aí, eu espero de verdade que tenha ficado claro, pelo menos essa primeira parte aí da nossa explicação, tá bom? Coloquei uns bichinhos aí pra vocês e com certeza tem atividade sobre essa aula, tá? Vou postar no blog pra vocês juntamente com esse material e espero que eu tenha ajudado vocês um pouquinho. Beijos e até a próxima.